Olá pessoal, estamos aqui no 8 Minutos com Marco Falcone. Esse é o episódio número 20. Estamos aqui nesse dia tão fantástico, tão aguardado por todos, que é justamente a terça-feira, onde a gente apresenta esse programa. Então nós estamos falando hoje sobre as matérias-primas da cerveja, não é? É o complemento da semana passada, do episódio 19, onde nós falamos sobre as matérias-primas. Começamos falando sobre a água, que é o mais volumoso da cerveja, representa 94% da cerveja. Depois falamos sobre o malte, que talvez seja, em termos de valores, o mais importante na composição dos custos da cerveja, mas também o mais importante, né, na produção. Na verdade, é ele que vai gerar os açúcares que a levedura vai transformar em álcool e gás. E hoje nós vamos falar sobre os dois outros componentes importantíssimos da cerveja, que é o lúpulo e a levedura, que na verdade é quem faz a cerveja. A levedura, ela é um fungo unicelular que digere os açúcares gerados no cozimento do malte e transforma aquele líquido em álcool e gás. Então, na verdade, quem faz a cerveja é a levedura. Nós, mestres cervejeiros, somos apenas cozinheiros que seguimos as receitas e fazemos essa bebida magnífica, que é a cerveja. Então, começando sobre o lúpulo, né? O nome próprio lúpulo, o nome científico é Humulus lupulus, significa lobo dos pântanos, porque ele nasceu em regiões muito pantanosas, muito úmidas na Alemanha, na República Tcheca, né? Então os primeiros lúpulos nobres observados, que foram os lúpulos de Hallertau, os lúpulos de Spaten, os lúpulos Saaz da República Tcheca, foram realmente os primeiros lúpulos utilizados na fabricação das cervejas e são considerados os lúpulos nobres. Esses lúpulos depois foram difundidos por diversos países, tiveram várias variações. Então foram para a Inglaterra, criaram os Fuggles, depois migraram para os Estados Unidos, onde tiveram o hibridismo, criando aromas e sabores frutados fantásticos, lembrando manga, lembrando abacaxi, até maracujá, né? Foram para a Austrália, foram para a Argentina. Então normalmente são plantas que se dão muito bem entre os paralelos 40 e 50, que são regiões mais frias, de clima temperado, porque ele é uma planta que necessita de uma hibernação para que ela economize a sua energia. Quando brote, ela cresça com força total. O crescimento vegetativo dela é uma coisa incrível. Ela chega a crescer alguns centímetros por dia na época que chega o verão, a época de crescimento realmente dela. No Brasil nós temos uma certa dificuldade por isso, porque nós não conseguimos ainda criar varietais, porque é uma planta que precisa de ao menos 3 meses do ano, temperaturas abaixo de 0 grau. Ela precisa de 4 meses no ano, com exposição solar superior a 14 horas. É uma coisa difícil ocorrer no Brasil, mas hoje nós já temos estudos científicos que vão permitir que o lúpulo tenha essa possibilidade de ser produzido no Brasil, e já temos inclusive produções industriais. Hoje nós temos no Brasil o Aprolúpulo, que é a Associação Brasileira de Plantadores de Lúpulo, que tem um prenúncio muito feliz aí da gente ter o lúpulo brasileiro com uma boa carga de amargor, que é o que a gente precisaria, né? Bom, o lúpulo é uma planta que é uma trepadeira, ela cresce com uma rapidez muito grande, como eu já falei, e ela traz na sua flor, que na verdade é um cone muito parecido com uma alcachofra, e traz nas suas pétalas uns bagzinhos que a gente chama de lupulina, e ali dentro ela carrega um óleo essencial que é chamado de alfa-ácido, e que, quando submetido à fervura, transforma o alfa-ácido em isoalfa-ácido, ou seja, a gente chama de processo de isomerizzação, que vai justamente dar o amargor na cerveja, né? Nós utilizamos um processo
depois no final da fervura também, que é chamado de late hopping, que é onde nós vamos despertar os aromas desses lúpulos. E tem muita gente que utiliza também um processo muito incrível, que é o dry hopping, que é o lúpulo utilizado depois da cerveja pronta, onde nós teremos aromas muito mais pronunciados, mais ainda. Lúpulo é uma planta da família das canabáceas, né? É primo da maconha, né? Nós temos aqui, de um lado, o Humulus lupulus, do outro lado, a cannabis sativa. Mas ao contrário da maconha, que é a sua prima, ele não traz o canabidiol, que é o fator alucinógeno da maconha. Pelo contrário, ele traz torpor. Então, muitas vezes, quando você bebe uma cerveja, você fala, poxa, me deu um relaxamento. Não é o álcool apenas, mas o torpor que o próprio lúpulo causa na cerveja. E o lúpulo nós temos várias espécies, né? Como eu já falei, ele migrou para todos os continentes. E nós temos, por exemplo, esse que eu tenho nas mãos aqui, é o lúpulo Saaz, típico das cervejas Bohemia Pilsen, da República Tcheca. Né? Lúpulo muito especial, com aromas bastante deliciosos. São muito nítidos de serem notados nessas cervejas. Então essa planta realmente ela é fantástica, ela é um conservante natural, né? Que foi estudado pela Hildegard von Bingen no ano 1000 e catalogado e depois passou a integrar todas as cervejas. Vocês devem lembrar no episódio das cervejas India Pale Ale, né? Ele que foi o responsável por conseguir fazer que as cervejas chegassem da Inglaterra até a Índia. Essa matéria-prima é fundamental. A gente não conhece hoje a cerveja, não reconhece sem o lúpulo, né? Por muitos anos, milhares de anos, a Europa adotou as ervas Gruit antes do lúpulo, que tinham efeitos totalmente diferentes. Mas depois que o lúpulo surgiu, realmente as cervejas foram dominadas e hoje nós temos aí muita gente que é denominada e até numa brincadeira chamados de lúpulo maníacos, né? Gente que adora tanto lúpulo que troca a essência da sauna, que é eucalipto, por essência de lúpulo. E o quarto ingrediente, que na verdade não é um ingrediente, pessoal, que é um agente, é a levedura, que é o mais importante de todos. Apesar do pequeno volume, é ele que faz a cerveja. Ele consome os açúcares, transformando em álcool e gás. Então, as leveduras, hoje nós temos uma série de espécies, mas normalmente elas se dividem em duas grandes famílias, né, que são as leveduras Saccharomyces cerevisiae, que fazem as cervejas ale, que são cervejas de alta fermentação. Elas fermentam as cervejas a temperaturas mais altas, no alto do tanque. Essas cervejas, essas leveduras, elas são as mais antigas desde os primórdios, que estão naturalmente aí disponíveis nas árvores, nas plantas, nas roupas, na madeira, em todos os locais. E nós temos, a partir dos anos 1600, a segunda espécie de levedura, que são Saccharomyces pastorianus. Vocês vão ver o gráfico aqui. Elas têm as características totalmente diferentes. Elas fermentam embaixo do tanque e sempre a temperaturas mais baixas, né? Essas diferenças são muito técnicas, falando assim, mas para nós que bebemos a cerveja, nós sabemos que as cervejas lager, que fermentam embaixo do tanque, temperaturas mais baixas, elas nos trazem aromas de cerveja das matérias-primas. Então, quando você toma uma cerveja lager, normalmente você vai remeter a cereais, ao pão, vai remeter aos sabores do lúpulo. E quando você degusta uma cerveja ale, que são as Saccharomyces cerevisiae, que fermentam no alto do tanque, elas já vão trazer aromas frutados, desenvolvidos pelas próprias leveduras. Então, isso é uma coisa muito interessante. Fica aí para você essa dica de entender que as diferenças são essas, tá? Não existe essa lenda que ales são mais fortes, mais alcoólicas ou mais escuras e que as lagers são mais fracas, mais leves, mais suaves, mais claras. Não existe isso. Na verdade, o que existe realmente é o que a gente degusta. Porque nós temos cervejas ale com 3,2% de álcool, que são as Mild Ale, por exemplo, como temos com
12% de álcool, como são as Belgian Strong Ale. Mas nós temos Lager, com 14,5% de álcool, como a Sammy Claus da cervejaria austríaca Eggenberg, e é uma cerveja clara. Então, essa diferenciação não existe, eu sempre falo isso com todos os alunos, é por aí que as leveduras funcionam. Agora, por que só surgiram depois de 1600? Porque quando as leveduras Lager surgiram, foi descoberta uma diferença porque era muito comum na Europa inteira se fazer a cerveja durante o inverno e guardar nas cavernas geladas, e quando chegasse o início da primavera, tirava-se os barris da situação gelada, deixava esquentar, então as leveduras agiam, né? Naturalmente as leveduras ale, as Saccharomyces cerevisiae, e transformavam o álcool em gás e faziam a cerveja. A partir de um certo momento, a partir dos anos 1600, eles tiraram esses barris e começaram a descobrir que ela já tinha fermentado, já estava pronta a cerveja, mas como? Se ela só funcionava no calor. Então foram feitas várias hipóteses. Saccharomyces pastorianus tem esse nome por causa de Louis Pasteur, né, que fez a diferença. Dr. Pasteur, muita gente sabe, foi quem criou as vacinas, mas também foi quem identificou microscopicamente a diferença de leveduras e bactérias, né? As leveduras são células esféricas, enquanto as bactérias têm formato de bastonetes. Então o Dr. Pasteur descobriu essa diferença, então daí o nome ser Saccharomyces pasteurianus. Mas ela já foi chamada de Saccharomyces carlsbergensis, porque a primeira cerveja que utilizou essas leveduras controladamente foi a cerveja Carlsberg, da Dinamarca, de Copenhague. Então nós temos, depois com a evolução, acharam que esse hibridismo poderia ser porque começaram a fabricar champanhe, né? Então eles denominaram de Saccharomyces uvarum, que teria vindo da uva, mas depois, a coisa de pouco mais de 8 anos, foi descoberta a verdadeira origem, né? Descobriram uma levedura chamada Saccharomyces eubayanus, aonde, pasmem pessoal, nas florestas geladas da Patagônia. Essa Saccharomyces eubayanus, em hibridismo com a Saccharomyces cerevisiae, gerou a Saccharomyces pastorianus da cerveja Lager, ou seja, ela funcionava no frio, porque ela veio das florestas geladas da Patagônia. E como que ela surgiu? Com as grandes navegações. Por isso que ela só chegou à Europa nos anos 1600. Então, com as grandes navegações, vinham os navios da Espanha, aportavam ali na Patagônia, quando voltavam carregados em levedura, houve o hibridismo, e aí nós tivemos esse privilégio, por um dom da natureza aí, de ter as leveduras de baixa fermentação. Então, pessoal, desculpe o programa hoje, foi muito técnico, mas é muito importante que todos saibam, não é, como que a cerveja é uma bebida tão complexa, como que ela, não é, nos satisfaz e nos traz tanta riqueza. É isso aí. Então, com essas palavras, eu faço um brinde a todos, desejando ótimas cervejas. Um grande abraço.